Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o André Marcos, aluno da licenciatura em Matemática e esse aqui é o Matemática do Enem. Hoje a gente vai estar vendo a resolução da questão 144 do Enem 2024. Acompanhe aqui comigo o enunciado. Bom, um sistema de polias circulares e correias é um dos mecanismos responsáveis pela transmissão de movimento em máquinas rotativas. O manual de um motor traz uma figura representando um sistema composto por duas polias e uma correia de transmissão, tensionada e perfeitamente ajustada sobre as polias, de modo a não apresentar folgas nos contatos com as polias. Considere que as partes dessa correia que não ficam em contato com as polias são representadas por segmentos de reta tangente a polias. Para a substituição dessa correia, é necessária a especificação de seu comprimento. Considere 3 como valor aproximado para π. A medida do comprimento dessa correia em centímetro é... Bom, pessoal, primeiramente aqui, como a gente está falando de reta tangente, então, tanto esta reta quanto essa aqui, elas passam nas minhas circunferências, ou seja, eu consigo prolongar elas em uma reta tangente, certo? Assim como essa reta tangente aqui de baixo, ou seja, elas vão ter algum momento, se eu for prolongar elas vão se interceptar em algum ponto. E ainda há mais uma outra coisa que pode ser falada aqui, que é, eu consigo passar também uma terceira reta entre A e entre B, certo? Então aqui, nada mais vai ser do que um caso de semelhança, certo? De figuras, e nesse caso, posso utilizar também de semelhança de triângulo. Então aqui está a nossa representação no software GeoGebra. Bom, então nós temos aqui uma figura muito semelhante no nosso exercício lá do Enem. Então a gente tem aqui a polia maior e a polia menor, duas retas tangentes, certo? E se nós alongarmos essas retas, elas vão se interceptar aqui nesse ponto C. Depois elas acabam continuando. E nós podemos fazer uma terceira semi-reta que passa pelos pontos A e B. Aqui, como a gente falou, a gente vai usar o caso ângulo-ângulo, certo? Que se nós tivermos duas figuras que possuem dois ângulos congruentes, as duas figuras elas são semelhantes, certo? Então, se a gente pegar primeiro o triângulo CAD, triângulo CBF, primeira coisa que a gente vai notar é que esse ângulo ACD, ele é comum aos dois triângulos. Ele é comum ao triângulo CDA, comum e ao triângulo CBF. Agora, uma outra propriedade importante é o seguinte: quando a gente fala de reta tangente, essa reta tangente ela faz um ângulo, ela é perpendicular ao segmento do raio, certo? Que faz do ponto da reta tangente até o centro. Ou seja, esse ângulo aqui, CDA, ele vai ser de 90 graus. E da mesma forma, o ângulo CFB, ele também vai ser de 90 graus. Então aqui nós já temos o seguinte, que se a gente tem dois ângulos, que é o 90 graus e o 21,28 aproximadamente, que são congruentes os dois, este terceiro ângulo aqui, ele também vai ser o mesmo nos dois, que nós podemos notar aqui, DAC e FBC. Os dois são 68,61. Ou seja, se nós temos figuras semelhantes em que nós temos as retas tangentes passando, o ângulo que está aqui neles será o mesmo. E esse ponto aqui que é importante para a gente, para a nossa questão. Vamos voltar lá para a nossa questão. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, vou desenhar de laranja. Como nós vimos lá, quando a gente tem duas figuras que elas são semelhantes, e aqui nesse caso são, porque como nós temos as retas tangentes, elas vão se encontrar em um local, e aqui nós teremos um ângulo de 90 graus, outro ângulo de 90 graus, e esse outro ponto que está aqui fora que vai passar essas duas retas tangentes, e esse ângulo aqui vai ser comum às duas. Logo, esse ângulo de 150 é comum também aqui na minha polia B, então aqui será 150, e aqui desse meu outro lado, essa minha polia ela vai ter um valor que vai ser 150 menos 360, que é 210 graus. E eu vou usar esses valores para calcular esse arco da minha circunferência. Porque o comprimento dessa correia inteira, vamos colocar aqui, o comprimento vai ser igual aos 15 centímetros dos dois lados, ou seja, 15 vezes 2, mais o arco de A, que é o arco. Essa partezinha aqui, no caso, é o que a gente vai calcular, mais o arco de B, que nós também precisamos calcular. O arco de A
Para mim calcular uma circunferência, a gente usa a fórmula 2πr, certo? Para uma circunferência inteira. Como nós queremos apenas uma parte, qual parte? 150 graus. No lugar de 2π, nós substituiremos o equivalente a 150 graus. 150 graus em radianos é a mesma coisa que 5π sobre 6. E aí, a isso, eu multiplico o meu R. O meu Rzinho falado é 4 centímetros. E o meu π é aproximado 3. Então, nós iremos substituir aqui. O arco de A vai ser igual a 5 vezes 3 vezes o raio, que é 4. Tudo isso sendo dividido por 6. Aqui, agora, eu consigo fazer algumas simplificações. O 3 eu simplifico com o 6, me sobra 2. E o 2 eu colocar com 4, que fica 1 e 2, que fica 1 também. Então, no final das contas, eu vou ter o arco de A vai ser igual a 5 vezes 2, que é igual a 10. E aqui estamos falando em centímetros. Então, esse aqui é o meu arco de A. O meu arco B, da mesma forma, eu não vou usar os 150 graus. Eu vou usar essa parte aqui. E o meu ângulo é 210 graus. 210 graus em radianos é o mesmo que 7π sobre 6. E aí, aqui eu multiplico, vou só trocar aqui, que é o Rzão. O Rzão equivale a 8 centímetros. Então, no lugar do R, nós colocaremos 8. E π, como a gente já tinha feito, vale 3. Então, o arco de B ser igual a 7 vezes 3 vezes 8, tudo isso dividido por 6. Bom, da mesma forma, consigo simplificar o 3 com o 6, o 8, que o 3 com 6 fica 2, o 8 com o 2, vai me sobrar 4 e 1. No final das contas, o arco de B vai ser igual a 7 vezes 4, que é igual a 28 centímetros. Agora, simplesmente, eu substituo lá na minha primeira equação. O comprimento dessa minha correia vai ser igual a 15 vezes 2, 30. Já vamos resolver essa partezinha aqui. Mais o arco de A vale 10 centímetros e o arco de B de 8 centímetros. Então, 30 mais 10, 40. 40 mais 28, 68. Então, esse aqui é o comprimento da nossa correia e a nossa resposta, nossa alternativa correta é a alternativa D, 68. Pessoal, o videozinho hoje foi um pouquinho mais longo, mas essa questão é um pouquinho mais trabalhosa também. Se você ficou aqui até agora, deixe seu like no vídeo do canal, certo? Agradeço quem acompanhou até então e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!